Graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão debaixo do favor do Senhor? Aleluia. Eu queria dar um ou dois testemunhos aqui que me enviaram, e os irmãos pediram insistentemente que eu contasse o testemunho diante da igreja. Mas uma das irmãs que mandou o testemunho, mandou por áudio. Então eu vou tentar aqui repetir o que ela me disse. E ela contou que ela não estava presente aqui fisicamente, estava assistindo, participando do culto pela internet. E foi há 2 domingos atrás, quando nós ministramos sobre a vitória perfeita, né, usando Jericó como símbolo. Quantos estavam aqui naquele dia? E no final do culto nós oramos uma oração do basta, né, dando um ponto final naquela situação que cada um estava passando. E ela conta que naquele dia o marido estava enfermo com uma doença no intestino e já tinham feito de tudo e nada tinha resolvido e os médicos queriam operá-lo. E naquele dia na casa dela, né, ela liberou um grito de fé, ela disse. E aconteceu que, em função do marido, mas aconteceu que na semana seguinte, ou menos uma semana depois, o marido piorou muito e ficou muito mal. E ela estava no trabalho, ele foi para o hospital e ele disse: eu acho que não vai ter jeito, vão me operar. E operação no intestino é sempre uma coisa muito complicada, para quem sabe o que eu estou dizendo. E ela então falou: Senhor, mas nós oramos sobre isso. E ela disse para ele: nós cremos na sua cura, vamos ficar na cura. E os médicos então foram fazer uma ressonância dele para ver como é que estava o intestino. E aí eles viram que, na verdade, uns pequenos tumores que tinham, pequenos assim, os tumores que pareciam bolhas no intestino, eles na verdade tinham estourado. E a dor que ele estava sentindo, na verdade, agora era da cicatrização do intestino, espontaneamente. E disseram para ele: olha, você pode ir embora, porque você é um homem de sorte, porque o seu corpo mesmo está tirando tudo isso, e a sua dor é só um sinal de que você está curado. E isso foi uma coisa surpreendente, né? Ele com muita dor, mas a dor era apenas um sinal de que a cura tinha chegado na vida dele. Uma outra irmã também mandou um testemunho, pediu para eu ler. Muitos irmãos me mandam testemunho, me perdoem, eu esqueço às vezes, mas você pode mandar mensagem insistindo para que eu leia. Esse aqui foi, agora eu não sei que dia que foi, mas eu acho que foi ontem. A graça e a paz. Pastor, quero compartilhar meu testemunho, porque o Senhor foi instrumento de Deus na minha vida. Até um tempo atrás, eu era uma típica crente que acreditava em Deus, mas que agia pela força do braço. Mas alimentando-se das palavras ministradas e aprendendo a descansar em Cristo, tornei-me testemunha viva do amor de Deus. De servidora pública, eu estava sendo perseguida pelo meu chefe imediato, a ponto dele ter reduzido o meu salário. Mas qual foi o milagre? Nessa semana fui convidada pelo superior deste chefe para trabalhar com ele num lugar de destaque, ganhando mais do que o salário que eu tinha antes dele ser reduzido. Tudo isso aconteceu por causa do culto da semana passada, em que Deus falou comigo. Essa bênção aconteceu na quarta-feira. Abençoarei os que te abençoarem. Feliz é aquele que abençoa você, vai ser abençoado também. Mas aquele que persegue você, você deveria ter compaixão e orar por ele. E dizer para o Senhor: Senhor, tem compaixão, ele é ignorante, ele não sabe o que está fazendo. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Quem toca em você está tocando no seu Pai. O Pai cuida de você. Ah, mas eu tenho tantas falhas, eu sou tão imperfeito. Não interessa, você é filho. Há vantagens de ser filho, sim. Por mais que outros pregadores digam que isso significa nada, não é verdade. Significa muito ser filho de Deus. É a prova do quanto Ele nos ama. Amém? Muitas pessoas às vezes nos criticam, mas você sabe, Jesus disse: quem der um copo d'água
Quem der um copo d'água para você, porque você é servo, filho de Deus, ele vai ganhar o galardão igual ao seu. Quem der um copo d'água para um pastor, só porque ele é pastor, profeta, ele vai receber o galardão de profeta. Vê como é coisa séria abençoar a quem Deus abençoou. Vê como é coisa séria abençoar você. Eu ando debaixo dessa convicção completa na minha vida. Eu sou abençoado, eu sou amado e sou favorecido. A graça de Deus está sobre mim. Diga, eu creio. Eu sou amado, agraciado, abençoado, favorecido pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Porque é verdade. Bom, deixa eu só ler mais um testemunho aqui. Pastor, a graça e a paz. Quero parabenizá-lo pelo seu empenho, compromisso em divulgar a palavra do Senhor. O Senhor o abençoou para divulgar sua palavra de forma tão fácil e tão agradável aos ouvidos daqueles que querem ouvir. Parabéns por ter aceitado essa missão, tarará, tererê, tão bonita. Meu testemunho. Entrei na videira em novembro de 2019 com muita sede da palavra do Senhor. Me convidaram para uma célula. E no primeiro dia em que eu fui, fiquei sabendo que a anfitriã estava indo para fora do país e que a célula estava precisando de uma nova casa. Senti uma alegria imensa em oferecer a minha casa. Me tornei anfitriã, mas 2 meses depois me vi numa situação financeira difícil, na qual não conseguia mais nem pagar o aluguel da minha casa. Conversei com o líder, expliquei que teria de me mudar para a casa da minha avó, que era muito longe para os outros membros da célula. Quando estava tudo pronto para a mudança, a dona do apartamento me ligou e disse que eu poderia continuar morando no apartamento por mais 1 ano de graça, sem pagar nada. Uau, 1 ano. Pastor, 1 ano de graça. Pastor, eu sempre fui cética com algumas histórias que a gente ouve na igreja em relação a bênçãos extraordinárias, até que uma bênção extraordinária aconteceu comigo. Deus disciplina os seus filhos, é assim, entendeu? Você é cético, aí ao invés de você não receber a bênção, Deus te abençoa. Por quê? Porque é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Não é o juízo, é a bondade de Deus. Bom, mas não é isso que ela está dizendo. Fiquei extremamente surpresa. Até que um dia foi agora, recentemente, assisti uma pregação sua, falando sobre quando Jesus pediu emprestado o barco de Pedro, e o abençoou de forma extraordinária logo em seguida. Naquele dia, ouvindo essa pregação, eu entendi que eu estava emprestando a minha casa para o Senhor. Por isso, Ele estava me abençoando de maneira extraordinária. Queria que esse testemunho fosse ouvido pelas pessoas, para que todos possam abrir as suas casas para a obra do Senhor. É verdade isso. Lembra da primeira pescaria maravilhosa? O Senhor Jesus estava na praia ensinando, mas as multidões vieram ali empurrando ele. Ele então pediu emprestado o barco de Pedro. Você sabe, Deus nunca precisa de nada. Deus não precisa de coisa alguma. Jesus anda sobre as águas. Ele não precisa de nada. Então, quando o Senhor te pede algo, é só um pretexto para te abençoar. Ele está arrumando pretexto para te abençoar. E a Bíblia fala então que o Senhor entrou no barco de Pedro. E do barco estava ensinando as multidões. A Bíblia até fala qual que era a pregação que ele estava pregando. Saiu o semeador a semear. Pedro nem sabia, mas estava semeando. A Bíblia fala então, quando ele acabou de pregar, ele saiu do barco e falou por quê para Pedro? Vai mais para trás, afasta aí e lança a rede. E Pedro fala o quê para ele? Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, não tem nada, não tem peixe hoje.
mas sobre a tua palavra vamos lançar a rede. A Bíblia fala então que eles lançaram a rede e pegou tanto peixe, estava a ponto de afundar o barco, precisou de outros barcos virem para socorrê-lo, ou seja, a bênção nem foi só para ele, ele foi tão transbordante que abençoou ele e abençoou os outros pescadores que estavam próximos, que já até tinham ouvido a pregação também, foram abençoados duplamente. A Bíblia fala que Pedro logo em seguida vem, ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Como é que Pedro descobriu que era pecador? Foi Jesus condenando ele? Você não presta, miserável. Você vai para o inferno. Foi o Senhor falou para ele? Não. O Senhor deu para ele uma pescaria extraordinária depois de uma noite inteira sem pegar nada. Quando ele viu aquela imensa graça, tremenda bondade para ele que não merecia, a resposta dele foi se arrepender. Porque é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quantos creem nessa verdade? Eu creio. Hoje, gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. E no final da palavra, nós vamos orar com os envelopes da oferta das primícias. Mas eu quero compartilhar algo com você a respeito do milagre da multiplicação dos pães. Eu já preguei muitas vezes a respeito desse assunto aqui, o milagre da multiplicação. E hoje eu quero falar algo que eu nunca falei. Possivelmente você nunca ouviu. Está na palavra de Deus. Mas raramente as pessoas atentam para esse versículo. E eu quero compartilhar algo com você que para mim foi revelação de Deus. E eu creio que essa revelação vai enriquecer você hoje. Quantos estão preparados para ouvir? Mas para você entender, eu preciso de começar com um outro milagre, que é o milagre de Jesus andando sobre as águas. Então pega aí a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 45. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, duas coisas você tem que começar percebendo aqui nesse milagre, ok? Nenhum milagre está registrado na Bíblia por acaso. Todos são para nossa edificação, para você ser abençoado. E a primeira coisa que o texto diz é que o Senhor compeliu os seus discípulos. O que significa esse verbo compelir? Significa que o Senhor, mesmo sem eles quererem, talvez eles nem queriam embarcar, mas o Senhor falou: vamos embarcar, cada um entra no barco. E a Bíblia fala então que eles foram compelidos a embarcar. Nós também não temos escolha, nós estamos navegando no mar desse mundo. Todos nós, na vida da igreja, a igreja é esse barco, e nós estamos navegando nesse mundo, ok? Esse mundo é um lugar de morte, esse mundo é um lugar escuro, e nós estamos navegando nele até o outro lado. Uma coisa boa a respeito do barco, é que o barco está no mar, mas o mar não pode estar no barco, porque se o mar entra no barco, o barco naufraga. O mar é o mundo. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja, assim como o mar não pode estar no barco, porque se tiver, naufraga. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A Bíblia fala então que o Senhor os compeliu. Não temos escolha, temos que navegar nesse mundo. E navegando nesse mundo, passamos por situações e dificuldades. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Enquanto navegamos nessa vida, todos nós temos uma medida, uma cota de lutas e aflições. E a Bíblia fala que depois que o Senhor os compeliu a embarcar, o Senhor subiu ao monte. A Bíblia fala que hoje o Senhor subiu aos céus, e como sumo sacerdote intercede por nós. Aqui diz que ele subiu ao monte para orar. Ele estava orando pelos discípulos, que lá de cima ele via navegando no mar. Hoje o Senhor da glória nos vê navegando nesse mundo.
Mas Ele não é indiferente àquilo que acontece conosco. Verso 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Hoje nós estamos no meio do mar, e o Senhor sozinho na glória, mas por pouco tempo, porque Ele vai descer e virá nos buscar para a sua glória. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, algumas coisas vitais para você entender aqui. Enquanto nós navegamos sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades, sobre as obras do diabo, o mar na Bíblia também simboliza habitação de demônios, o mar também simboliza um lugar de oposição maligna, simboliza o mundo, simboliza as nações, lá em Apocalipse, ok? Enquanto nós estamos aqui navegando nesse mundo, sobre e enfrentando essas circunstâncias, diz a palavra de Deus, que nós temos às vezes dificuldade para avançar, dificuldade para remar, é com muito esforço que às vezes a gente avança um pouco, e ficamos pensando, será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor está vendo a nossa dificuldade? E a Bíblia fala que a dificuldade deles para remar é porque o vento era contrário. Presta atenção, o vento era contrário. Eu não vou aqui entrar em detalhes com você sobre o significado do vento na Bíblia, porque tem muitos significados. Mas eu queria me deter apenas num versículo, Gálatas 4, verso 14. Projeta por gentileza, depois você volta para Marcos 6. Efésios 4, verso 14. Paulo diz que nós não devemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o que, meus irmãos? Levado por todo o que? Vento. Mas o vento aqui é um vento de quê? Doutrina. O vento contrário é um vento de doutrina. Volta lá para Marcos 6, 48. O vento contrário é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é crença. Doutrina é crença. Nós somos bombardeados por todo tipo de ensino, todo tipo de crença, o tempo inteiro. E muitos irmãos não entendem às vezes por que ele está com dificuldade para avançar. Está com dificuldade porque tem crenças erradas. Crenças produzem comportamentos, lembra disso? Eu diria que tem uma sequência. A sua crença, a sua fé, produz pensamentos. Pensamentos produzem emoções. Emoções produzem comportamentos. Mas tudo começa com o quê? Crença. Uma crença errada, no final, vai produzir um comportamento errado. Uma crença correta, no final, vai produzir também uma vida correta diante de Deus. Portanto, você quer mudar o comportamento? Muda a crença. Você quer mudar as emoções que são desagradáveis? Muda a crença. Eu sei que muitos de nós estamos habituados a ouvir falar que precisamos de cura para as nossas emoções. Mas preste atenção, não existe esse ensino realmente na palavra de Deus. Por quê? Porque na verdade não existe problema real com as emoções. As emoções apenas, elas refletem pensamentos. As emoções fluem a partir de pensamentos. Entende o que eu estou dizendo? Então você quer mudar as emoções ruins? Muda a mente. Agora, sobre isso tem muito a Bíblia a dizer. Paulo diz em Romanos 12 o quê? Para sermos transformados pela renovação renovação do pensamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, você tem um pensamento, uma crença equivocada, por exemplo, de que você só vai receber a bênção se você for absolutamente correto. Aí, essa é a crença, mas agora você percebeu que tem algo errado com você. Imediatamente seu coração dispara, você fica angustiado e fica pensando, será que eu vou receber a bênção? Então veja, toda a sua angústia, todo o seu medo, ele fluiu por causa de uma crença equivocada. Qual a crença? De que eu sou abençoado pelo meu merecimento. Muitas pessoas têm a crença que elas estão mal com Deus e de que Deus está irado com elas. É uma crença, né? E aí o que acontece? Agora elas estão passando por dificuldade. E aí elas se lembram, mas eu estou mal com Deus. Então, aquele pensamento, aquela crença errada vai gerar nela o quê? Ansiedade, angústia, estresse. Deus não vai fazer, eu não vou ter um milagre, como é que eu vou fazer?
Está entendendo? Então não adianta querer mudar emoções diretamente. Emoções são o barômetro. Sabe o que é barômetro? Aquele aparelhinho que fala do vento, mede o vento, a direção e a velocidade. Preste atenção, as suas emoções, elas são um alarme de que tem algum pensamento ou crença equivocada. Já viram que de vez em quando você tem repentinamente uma angústia? Você está indo bem, você acordou de manhã, não é? Mas aí você sai de casa, na hora que você entra no seu carro, começa a dirigir, te vem uma angústia, um aperto no coração, e você fala, meu Deus, de onde é que está vindo isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você pode ter certeza, é porque antes daquela emoção, teve um pensamento. Só que você pensa às vezes tão rápido, que você se esquece que estava pensando. Você não sabe qual pensamento produziu aquilo, e você fica só com a emoção, fica só com o alarme apitando dentro de você. Mas se você parar, preste atenção, vou te ensinar. Todas as vezes que vier uma emoção, um sentimento de angústia que te paralisa, para e pensa, o que eu estou pensando sobre isso? Avalia, o que é, qual pensamento produziu isso? E aí você vai perceber que estava pensando um pouquinho antes, alguma coisa que produziu. Porque o pensamento, a crença produz emoções que produzem comportamento. Não é? Então, se você conversa com a pessoa nesse estado de angústia e de ansiedade, ele vai ser mal educado com você. Então, ele não é mal educado, mas a crença errada produziu o comportamento ruim. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Todos nós temos crenças equivocadas. Por quê? Porque estamos navegando nesse mundo e há um bombardeio de ventos contrários. O que quer dizer contrário? Que é o inverso da vontade de Deus, do propósito de Deus, do Evangelho. E isso às vezes é ensinado até por pessoas que se dizem pastores, mas que não estão ensinando realmente o Evangelho. Outras vezes ouvimos coisas do mundo e acreditamos que são afirmações inquestionáveis. Isso são ventos contrários. A palavra do Senhor diz, não seja como criança, seu barco é levado de um lado para o outro por todo tipo de vento e doutrina. Permaneça firme no Evangelho da graça do Senhor. Amém? Por isso tenho ensinado para você semana após semana, insistido com você, para que o seu coração seja cheio de fé. Quando dizem amém? A Bíblia fala então, que o Senhor viu que eles estavam remando com dificuldade, o vento era contrário. Então, na quarta vigília da noite, o Senhor veio para se encontrar com eles. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Naquele tempo, a noite era dividida em 4 vigílias. Ok? Ou seja, 3 horas cada. A primeira vigília era das 6 até as 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília das 3 da manhã até as 6, até o sol nascer. Portanto, a quarta vigília é o momento mais escuro, mais sombrio, mais difícil. O Senhor esperou passar por todos aqueles momentos. Quando parecia mais sombrio, mais difícil, eles não estariam sozinhos, o Senhor viria ao encontro deles. Eu quero dizer para você, se você hoje está passando por dificuldade, e parece que você está no momento mais sombrio, e o diabo está soprando na sua mente que você está só, que o Senhor se esqueceu de você, que deve ter algo muito errado na sua vida, está se sentindo só, navegando na noite escura, eu quero dizer para você, no momento mais sombrio, o Senhor virá ao seu encontro. E Ele virá de que maneira? Andando sobre as águas. Por que o Senhor andou sobre as águas? Esse é um milagre muito importante. Por quê? Esse é um milagre que o Senhor fez para contar quem Ele é. O Senhor estava andando sobre aquilo que os ameaçava. Ou seja, o Senhor estava andando sobre a cabeça do diabo, o Senhor estava andando sobre as circunstâncias adversas, o Senhor estava andando sobre a doença, o Senhor estava andando sobre crise financeira, o Senhor estava andando sobre epidemias e pandemias. O Senhor está dizendo, eu estou sobre tudo isso, eu estou acima de tudo isso, porque eu recebi todo o poder e toda a autoridade. Essa é a maneira do Senhor dizer, preste atenção nisso. Todos nós passamos por situações assim. Nunca deixa o diabo acusá-lo, dizendo, o pastor Luiz não passa por isso. O fulano parece que a vida dele não tem nenhuma luta. Pare de olhar para a vida dos outros, olha para o Senhor. Você não conhece vida de ninguém. Você não sabe o que as pessoas passam. E presta atenção, nem precisa saber.
Eu encontrei um dia um irmão, ele falou: eu queria ser um mosquitinho na sua casa. Eu falei: se eu achar esse mosquitinho, eu pego assim e dou. Não gosto de mosquito na minha casa. Presta atenção, nós às vezes queremos olhar para as pessoas, mas não existe essa orientação na Bíblia. Nosso olhar é para o Senhor. Olha para o Senhor. Está me ouvindo? O fulano orou e não foi curado. Não, ele não é o padrão. O padrão é a palavra de Deus. Mas então por que ele não foi curado? Não sei, não tem nada a ver com a vida dele. É ele e Deus, é um caso particular dele e Deus. Pode ser que ele não foi ainda, vai ser depois. Pode ser que para ele vai ser um processo. Deus tem um plano para cada um. Não me compete julgar nem saber da vida particular de ninguém. Eu não estou aqui para ensinar o exemplo, nem o meu exemplo eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina que o Senhor vem ao seu encontro andando sobre as águas. Aleluia! Oh, Deus! Verso 49. Você sabe, eu não vim pregar sobre esse, eu vim pregar sobre o outro. Você está lembrando? Qual milagre que eu vim pregar hoje? Ok, mas preste atenção, daqui a pouco você vai entender por que eu comecei aqui. Eles, porém, verso 49, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha, não condene os discípulos. 3 horas da manhã, no escuro, está me ouvindo? Talvez só estrelas no céu. 3 da manhã, você no meio do mar, aparece alguém sobre as águas, você também ficaria petrificado. Ok? Então não os condene. Eles nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas. Jesus foi o primeiro e o único, além de Pedro, que andou um pouquinho. Mas aqui em Marcos não é registrado o evento com Pedro, só Jesus. Só Jesus. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou dizendo: não tenham medo, tende bom ânimo, sou eu. Sou eu é o nome de Deus no Velho Testamento. Eu sou, e Jeová, eu sou. Esse é o nome revelado no Velho Testamento. Quando o Senhor Jesus, andando sobre as águas, disse para os seus discípulos: eu sou que está aqui. Ele está dizendo: eu sou Deus. Tenham bom ânimo, não temais. Agora, eles continuaram com medo. Então, por quê? Qual o motivo que eles não foram capazes de perceber o Senhor? Qual foi a razão que eles não foram capazes de perceber que era o Senhor andando sobre as águas? Você vai dizer: pastor, você acabou de dizer, era de noite, difícil de enxergar, eles nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas, então eles ficaram assustados. Sim, é verdade. Mas por que eles continuaram com medo depois que o Senhor falou com eles? Depois que o Senhor falou com eles, eles ainda continuaram amedrontados. Olha o que diz o verso 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Então, esse vento era de Deus, irmão? Sim ou não? Quando Jesus entra no seu barco, ventos cessam. Esses ventos que vinham contra, isso eram ataques dos espíritos das potestades dos ares, diz a Bíblia. Os ares também são um lugar cheio de espíritos malignos. E Efésios diz que eles habitam nas regiões celestiais, nos ares. Entendeu? Mas quando o Senhor entrou no barco, imediatamente o vento cessou. Então, o vento cessou. Mas o que diz o final do versículo? Mas eles ficaram o quê, meus irmãos? Eles podiam ficar alegres. Jesus entrou no barco. Mas eles continuavam o quê? Atônitos. Essa palavra atônito pode significar embasbacado, perplexo, não é? Assustado, né? Petrificado, completamente sem reação. Por quê? Por que aconteceu isso? O verso 52 explica, e é aqui que eu quero compartilhar com você a palavra. Olha o que diz o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Por que eles estavam atônitos? Olha o que diz, vamos ler a frase inteira. Ficaram entre si atônitos, vírgula, porque não haviam compreendido o milagre dos pães.
Antes, o seu coração estava endurecido. O coração deles estava endurecido. E por que o coração deles estava endurecido? Porque eles não haviam compreendido o milagre dos pais. Está me ouvindo? O Senhor aqui falou a causa. O Senhor explicou a razão. Qual que é a razão? Porque às vezes, nos dias sombrios e difíceis da sua vida, você não tem fé para crer que o Senhor está vindo sobre as águas. Você vê fantasma, mas não vê o Senhor. O Senhor está dizendo, porque muitos nos dias sombrios estão com o coração endurecido, porque não meditaram antes no milagre da multiplicação. Isso significa que o milagre da multiplicação é básico na sua vida. Você só vai ter fé, olha para cá o que eu vou te dizer, é uma afirmação muito ousada. Você só vai ter fé para enfrentar a noite escura com vento contrário, andando sobre as circunstâncias, se primeiro você tiver meditado, experimentado multiplicação na sua vida. Essa é a razão. Veja, muitas vezes, muitos irmãos, os irmãos viram aqui o testemunho da irmã que ganhou 1 ano de aluguel de graça. E ela diz, antes eu era cética, não acreditava. Ou seja, ela não usou essa expressão, como eu não li o nome dela, eu posso falar para ela em paz. Ela tinha o coração duro, era crente, mas tinha o coração duro. Tinha o coração duro para crer nos milagres. Quando ela ouvia um testemunho, ela dizia, coincidência, por que só esse foi curado e os outros não? Isso aí deve ter alguma explicação. A gente ora aqui por centenas, mas apenas alguns recebem. Por que isso acontece? Coração duro. Você não experimenta os milagres no dia da dificuldade, porque primeiro você não experimentou na sua vida multiplicação. Como é que o Senhor quebrou o coração dela? E ela disse que mudou completamente. Porque Deus multiplicou algo na vida dela de maneira sobrenatural. Ela deu uma oferta. Qual oferta que ela deu? Presta atenção, durante 7 dias, ela cedeu a casa dela, talvez durante 2 horas, para a igreja. Então ela deu uma oferta de 2 horas da casa, do uso da casa, para a igreja. 2 horas por semana. Eu estou colocando uma reunião mais ou menos normal. Então seria 8 horas por mês. Essas 8 horas foram transformadas em 12 meses de graça para ela. Quando ela viu a multiplicação, qual a primeira reação dela? Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que o Senhor cuida de mim no meio da dificuldade. Eu creio no milagre no dia sombrio, na 4ª vigília da noite. Eu creio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor está dizendo que o milagre da multiplicação é um milagre básico. E na Bíblia, ele está intimamente relacionado com andar sobre as águas. Olha para cá. Por que vou contar para você algo, e eu acho que muitos já perceberam isso. Todas as pessoas que saem, ou não vou dizer pessoas só, mas líderes e até pastores que saem da videira, eles saem com qual argumento? Já parou para pensar nisso? Sabe qual o argumento que eles saem? Financeiro, sempre. Financeiro. Nós estamos aqui, Goiânia é tão abençoada, por que não distribui para a gente? Goiânia está lá, olha aí, eles já têm tantos prédios e agora estão ganhando de graça mais uma área para construir o 11º. Eles já têm escola, agora vai construir outra escola. Não é? Deus, em tempos de pandemia, os está abençoando. Você sabe, nós tiramos a maior oferta da história da vinha, não é da videira aqui de Goiânia. Aqui em Goiânia, a gente tira ofertas muito maiores. Mas da vinha, foi a primeira vez que tiramos uma oferta tão grande, foi no mês de agosto. Para ser usado só para missões, mais nada. E o dinheiro está lá, guardado, todo mês a gente pega um pouquinho para pagar. Todo mês a gente arranca um pouquinho para pagar.
Mas eu quero te contar um milagre que tem acontecido. De agosto para cá, nós enfrentamos os meses mais difíceis, com o dólar mais caro. Porque o salário de quem mora fora é tudo em dólar. Não tem como mandar real para ninguém. E o dólar chegou a 5,65. Agora caiu um pouco. Mas nesses meses, quando a despesa aumentou, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus tem nos suprido de uma maneira tal, que não apenas não tem faltado nada, nós usamos muito pouco da oferta até agora. Alguém fala, mas como assim? Por quê? Porque a oferta não cessou em agosto. A multiplicação continua acontecendo todo mês. E sabe o que aconteceu logo depois disso? Muita gente se levantou contra. Se levantou contra. Por quê? Porque a multiplicação também é teste para alguns. Porque eles não entendem a multiplicação na vida deles. É quando eles não entendem a multiplicação na vida deles, aí eles passam por dificuldade, eles não têm fé para crer no milagre de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Como eles não percebem multiplicação, eu vou dizer para você, é uma questão de perceber, porque eu acho que todo crente, em alguma medida, experimenta multiplicação na sua vida. Qual que é o problema? Muitos não veem, não percebem que é Deus movendo na vida deles. Muitos só acham que é uma coincidência, mas não é, é Deus movendo. Presta atenção, na multiplicação dos pães, a Bíblia fala que o Senhor usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens. Homens, sem contar crianças e mulheres. Sempre tem mais mulher e criança do que homens, sempre. Então eu acredito que devia ter ali naquele dia 20.000 pessoas. Essa é uma crença pessoal. 20.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Mas eu pergunto para você, o pessoal que estava lá no fundão, sempre tem um fundão, que estava lá mais distante, lá atrás, quando os discípulos chegaram, servindo eles pão com peixe, um sanduíche, pão com peixe, será que eles sabiam o que tinha acontecido? Sim ou não? Eu acho que não. Será que eles viram o que tinha acontecido? Eu acho também que não. Talvez eles disseram, Jesus é rico mesmo, hein? Mandou comprar pão para todo mundo. Olha aí, como é que eles fizeram isso? Tiraram alguma oferta? Talvez eles ficassem pensando, mas alguns não pensaram em nada, apenas comeram em paz e foram embora. Mas quem estava próximo, quem estava na frente, percebeu que eram só 5 pães. E de repente ele tira pão, vai tirando, e o pão não acaba. Quem estava na frente sabia o que estava acontecendo. Tudo é uma questão de proximidade. Alguns conseguem ver a multiplicação, outros não. E quem não vê a multiplicação, normalmente tem uma mentalidade, eu não quero falar de política com você aqui, tá bom? Portanto, não interpreto dessa maneira, mas é óbvio que essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade de miséria, essa mentalidade de que não pode ter lucro em coisa alguma, porque o lucro é do diabo, essa mentalidade, esse espírito errado, é atribuído às vezes a Deus. Infelizmente tem pessoas que acreditam que Deus tem uma quantidade de bênção para dar. Se Ele deu para o Naor e para mim, vai faltar para o Marcos. Se eu peguei uma bênção grande demais, vai faltar para o Francisco Vasco, porque eles acreditam que tem uma medida, e que a bênção de um significa a perda do outro. Não, você é filho de um pai muito rico. Ele tem para você, e o que Ele dá para você nem faz diferença no que Ele tem de riqueza. Ele vai continuar dando para você. Você sabe, eu vou ser franco, antes eu até dizia que Deus tem um estoque inesgotável de bênção. Eu dizia isso, e é verdade, num certo sentido é verdade, mas por outro sentido, Deus não precisa de ter estoque no céu. Deus não precisa de guardar nada. Por quê? Porque eu vou dizer, Ele tem o poder de criar a partir do nada. Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Deus tem esse poder. Se você precisar de algo que não existe, o seu Deus vai criar para você. Ele não precisa ter estoque, Ele cria para você. Está me ouvindo? Mas se porventura você precisa mais de algo que já tem,
Eu tenho dinheiro, eu não preciso de mais. Eu tenho isso, mas eu preciso de mais. Eu quero dizer que Deus vai pegar o pouco que você tem e vai multiplicar. Ele nem precisa de pegar em estoque em lugar nenhum. Ele pega o que você tem e diz, pode distribuir, pode ofertar, pode fazer, porque o milagre vai estar acontecendo na multiplicação. Quem vê a multiplicação tem o seu coração quebrantado. Quem não vê a multiplicação se enche de medo. O coração endurecido é mostrado no medo. Quem está com medo porque o coração ainda está duro. E por que o coração ainda está endurecido? Porque não meditou o suficiente no milagre da multiplicação. Deixa eu contar para você algumas coisas a respeito desse milagre. Primeiro, esse é o único milagre que é contado nos 4 evangelhos. Sabia disso? Somando a narrativa dos 4 evangelhos, Jesus fez 32 milagres. Esse é o número que eu nunca contei, mas eu estou acreditando que é verdade. Ok? De todos os milagres que o Senhor fez, só um é contado por todos os 4 evangelhos. Até pelo evangelho de João, que é diferente dos demais. Só um. Qual milagre? Da multiplicação dos pães. Presta atenção nisso. Essa é uma maneira do Espírito Santo de te mandar uma mensagem, dizendo, olha, de todos os milagres, presta atenção nesse. Presta atenção nesse. Tem algo para te ensinar nisso. Ok? Você perceber suprimento de Deus vai desencadear o resto das bênçãos. Por que eles não desfrutaram do milagre de andar sobre as águas? Porque ainda não tinham meditado primeiro no suprimento de Deus. Então, antes de qualquer milagre, eu vou dizer para você, o milagre fundamental é multiplicação na sua vida. Então, quando nós oramos para você crer por suprimento miraculoso, financeiro de Deus na sua vida, não é porque nós estamos interessados no seu dinheiro, nem tampouco porque nós ensinamos algum tipo de evangelho da prosperidade. Nós não ensinamos o evangelho da prosperidade, nós ensinamos o evangelho da graça de Deus. Ok? Mas no evangelho da graça está incluído toda sorte de bênçãos. E entre elas está a bênção da multiplicação, que o Senhor acabou de nos ensinar aqui, que é uma bênção básica, fundamental, que vai te habilitar a receber todas as outras. Mas é preciso mudar o coração. Quando você não medita nisso, não crê por isso, você não crê por mais nada. Quem não crê por suprimento financeiro, não vai crer pelos outros milagres também, que o coração vai ficar endurecido. Quem não experimenta multiplicação na sua vida, primeiro, vai ter muita dificuldade de experimentar coisas maiores em Deus depois. Portanto, esse é um milagre fundamental na sua vida. E o meu desejo, e a minha oração, é que você individualmente, e nós como igreja, experimentemos sempre multiplicação em abundância. Está me ouvindo? Por que temos experimentado multiplicação em tempos de pandemia? Você sabe, esse foi um ano difícil. Esse foi um ano complicado para muita gente. Eu até pensei, no começo da pandemia, eu pensei, Senhor, até orei. Falei, Senhor Jesus, ajuda-nos no meio dessa luta, sem culto, né? Sem irmãos para virem ofertar. Nós temos tantas despesas para pagar, ajuda-nos. Mas eu vou dizer para você, durante a pandemia, não nos faltou nada. Em nenhum mês a arrecadação da igreja caiu. Nós continuamos como se tudo tivesse normal. Em nenhum mês. Na verdade, teve meses que foi até mais do que o normal. Esse é o suprimento de Deus. Vou dizer para você, eu liguei para os supervisores da Vim e falei, gente, é o seguinte, não quero ver nenhum pastor passando dificuldade. Nós temos pastores em muitos lugares do Brasil, ninguém eu quero com dificuldade, me liguem se tiver algum pastor precisando. Presta atenção, ninguém rejeita esse tipo de ajuda não. Tem gente que não importa a época, se perguntar para ele, está precisando de algo, ele fala, sim. Entendeu? Isso é igual perguntar para a criança se ela quer um presente. Ela sempre quer. Mas sabe o que é impressionante? Eu estou oferecendo ajuda, estou oferecendo dinheiro, mas você sabe, ninguém ligou para mim. Todo mundo que eu ligava dizia, não pastor, estamos todos muito bem, o Senhor tem nos abençoado aqui, o Senhor tem suprido tudo. Quer dizer, eu oferecendo e eles nem precisando. Durante a pandemia, nenhuma igreja, nenhum pastor passou necessidade. Se alguém te falar o contrário, é mentira.
Mas não foi porque eu fiz algo. Deus queria que eles experimentassem multiplicação. E sabe o que acontece? Hoje estão cheios de fé. Hoje estão cheios de fé para o próximo ano. Estão querendo por coisas ainda maiores. Porque se num ano tão difícil, com tanta dificuldade, eles experimentaram o suprimento, imagino que não vai ser no ano que vem e no outro ano. Entendeu? O que deu fé para eles? Suprimento, multiplicação. Suprimento, multiplicação. Medita no suprimento de Deus na sua vida. Ele é que vai liberar o seu coração para que você possa andar sobre as águas nos dias de dificuldade. Como eu disse para você, todos nós enfrentaremos dias de luta, todos nós estamos navegando nesse mundo, o vento é contrário, a vida é difícil, há sim muitas lutas. Como eu disse para você, a pandemia é uma luta, enfermidade é uma luta, ataques do diabo, calúnias, mentiras, traições, deslealdades, tudo isso são lutas. E todos nós teremos uma medida de luta na nossa vida. Isso não é uma ameaça, é uma constatação, é apenas um fato. Mas o que você vai ter fé para nesses dias andar com o Senhor Jesus sobre as águas? Você vai ter fé nesses dias difíceis, para avançar crendo no milagre? O Senhor contou o segredo para você. Nesses dias, você precisa de lembrar que Ele supriu você. Está me ouvindo? Nesses dias, você tem que lembrar que o milagre básico é esse. Agora, eu vou te dizer algo. Do ponto de vista profético, dispensacional, há uma sequência em que as coisas acontecem. Então preste atenção. O milagre de andar sobre as águas, ele é descrito em 3 evangelhos. Ok? Ele é narrado 3 vezes. Mas em todas as vezes que esse milagre é contado, ele acontece depois da multiplicação dos pães. Esses 2 milagres andam juntos nos evangelhos. Sempre a multiplicação dos pães, o Senhor sobe ao monte e compele eles para entrar no barco. Sempre, a sequência é essa, sempre. Ou seja, sempre depois da multiplicação, você tem que imaginar, prever que também pode vir a passar por dificuldades. Então, o que Deus te deu antes aqui foi fé, suprimento, garantias espirituais. Está me ouvindo? Você vai dizer, pastor, não consigo entender a relação. Você não precisa entender, apenas crer na palavra. Se você meditar na multiplicação, você vai ter fé para logo em seguida andar sobre as águas. Agora, o que vem antes? Também é importante saber o que vem antes. Lá em Mateus 14 fala da multiplicação dos pães. O que aconteceu antes da multiplicação dos pães? No capítulo 12, 13... nós temos a rejeição do Senhor Jesus. Então olha para cá. Antes de multiplicação, sempre haverá algum tipo de rejeição. Falo isso em nível ministerial e falo isso em nível também profético. Antes da multiplicação, o Senhor primeiro enfrentou rejeição. No capítulo 12, se você quiser me acompanhar no capítulo 12, o Senhor Jesus é rejeitado completamente. É o capítulo em que os fariseus e os doutores e sacerdotes acusaram o Senhor Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, para você ter uma noção. Mas a Bíblia fala que o Senhor por 3 vezes afirma que é maior, no capítulo 12. Eu quero falar as 3 vezes com você. Olha o que ele diz, verso 42, Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Ela veio dos confins, ela veio de longe para receber do ensino de Salomão. Eu estou aqui ensinando para vocês. Jesus disse, vocês não têm que vir de lugar nenhum, basta aceitar. No entanto, ela vai se levantar e vai julgar vocês e condená-los, porque o Senhor disse o quê? Eu sou maior do que Salomão. Eu sou maior. Salomão era rei, e significa que o Senhor foi rejeitado como rei, foi rejeitado na sua autoridade. Depois no verso 6, não, verso 41, verso anterior, Mateus 12, 41, olha o que diz, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas.
Jonas, aquele que fugiu, não queria pregar. Os ninivitas creram nele, mas o Senhor diz: eis aqui alguém que é maior do que Jonas. O Senhor está dizendo: eu sou o maior dos profetas. Então eles rejeitaram o Senhor como rei, sendo ele maior do que Salomão. Rejeitaram o Senhor como profeta. E olha, Moisés tinha dito, lá em Deuteronômio 18, Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele. E quando ele viesse, todos deveriam ouvi-lo. E quem não o ouvisse, seria condenado. Quem é esse profeta semelhante a Moisés? O Senhor Jesus. Ele estava ali. O profeta prometido. Aquele que foi profetizado. Mas ele foi, mesmo assim, rejeitado. No versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 6. Mateus 12, verso 6. Vamos ler o verso 5 também. Olha o que ele diz. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Aquele que é maior do que o templo, ele é maior do que os sacerdotes que estão no templo, é maior do que os sacrifícios que são oferecidos no templo. O Senhor está dizendo que ele é maior do que o sacerdócio. Então veja, aqui o Senhor é rejeitado em toda a sua tríplice glória. Ele é rejeitado como rei, é rejeitado como profeta, é rejeitado como sacerdote. E aí, no capítulo 13, a palavra do Senhor diz que o Senhor começou a ensinar por parábolas. Isso é uma coisa interessante, porque se você for olhar hoje em dia nos livros de português, você vai ler que a parábola é uma figura de linguagem. E eles vão dizer que para você que parábola é para ajudar a esclarecer o significado de um texto. Mas na verdade, na Bíblia, não é. Na Bíblia, parábola é para não entender. Para que ouvindo não entendam. Para que vendo, olhando não vejam. Por quê? Porque tinham rejeitado o Senhor. Então o Senhor agora passa a falar por parábolas. E aí os discípulos falam: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas conosco? E o Senhor então diz para eles: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas aqueles lá não é, porque eles não têm o coração para receber. Quem tem o coração para receber, vai ter revelação. Mas quem não tem o coração, o Senhor diz, vai ouvir e não vai entender. Vai ver e mesmo assim não vai crer. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor é daqueles que não joga pérolas a porcos. O Senhor não fala tudo para todo mundo. Hoje nós gostamos de falar tudo. E colocamos tudo na internet. E é por isso que às vezes somos atacados. Porque nós colocamos pérolas que é somente para os filhos. E aí como nós colocamos para todo mundo ver, né, os porcos acabam voltando contra nós, como disse Jesus. Porque não sabem o valor das pérolas. Preste atenção. O que eu estou te contando hoje é revelação no Espírito. Estou te contando uma revelação que está aqui na palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu ninguém pregando sobre isso. Mas é dado somente para aqueles que aceitam. Aos discípulos. Porque os discípulos ouvem e absorvem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, vamos analisar, vamos olhar agora de uma maneira dispensacional. Você tem o Senhor Jesus sendo rejeitado pelos judeus. Depois o Senhor vem e multiplica os pães. E a Bíblia fala então que logo em seguida ele sobe ao monte. Então você tem aqui os 3 estágios da obra do Senhor. Ele veio e foi rejeitado pelos judeus. Hoje ele está no monte, mas antes disso o que ele faz? Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Isso é algo que você pode perceber. O Senhor mostrou isso para mim esses dias, de maneira profética, nos Salmos 22, 23 e 24. No Salmo 22, é o Salmo da rejeição, é o Salmo da crucificação, é o Salmo mais messiânico da Bíblia. Vamos ler lá no Salmo 22? Olha o que a palavra do Senhor diz. Salmo 22, olha o verso 1. É o mais messiânico da Bíblia. Salmo 22. Olha o que diz. Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou isso? Onde é que ele falou isso? Então esse salmo é um salmo messiânico apontando para a crucificação. Isso lá logo no verso 1. Olha o verso 8. A palavra do Senhor diz.
Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Se é filho de Deus, desce daí. Livrou os outros, livre-se a si mesmo. Salvou os outros, não pode se salvar? É isso que as multidões diziam. Verso 15, olha o que diz. Palavra do Senhor. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os... Onde é que isso aconteceu? Na cruz. Os cravos foram colocados nas mãos e nos pés. Olha o verso 18, olha como é literal. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. A Bíblia fala que os soldados lançaram sorte sobre a túnica do Senhor Jesus. Já estava escrito no Salmo 22. Foi escrito 1000 anos antes. A Bíblia fala, bom, você vai dizer, mas Jesus, ele mencionou esse salmo. Alguns comentaristas creem que o Senhor não só mencionou o versículo primeiro, mas ele na cruz, ele deve ter recitado o salmo todo, mais de uma vez. Eu creio nisso, porque é um salmo messiânico, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava acontecendo. Mas presta atenção, depois da sua morte, nós temos agora o Salmo 23. O que é o Salmo 23? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como é que o Senhor fez a multiplicação dos pães? Lá em Marcos 6,38, em João 6 também, Marcos 6,38, diz que o Senhor fez o quê? O Senhor mandou que a multidão se assentasse na relva. Olha o que diz, Marcos 6,39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, aonde, meus irmãos? Aonde? Qual que é o quadro pintado aqui? O pastor cuidando das suas ovelhas. Ele me faz repousar na relva verde, nos pastos verdejantes. A multiplicação dos pães é o cumprimento do Salmo 23. Porque passamos pelo 22, hoje estamos no 23. E o que diz o 24? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O que isso nos fala? Isso nos fala da volta. Alguém diga glória a Deus. A palavra de Deus é tão perfeita. Como eu amo a palavra de Deus. Como eu amo ensinar a Bíblia. Ensinar o Evangelho. Porque é isso. Primeiro o Senhor cumpriu o está consumado. Hoje Ele está cuidando de nós. E nós estamos, num certo sentido, experimentando suprimento, multiplicação. Em tempos de dificuldade, outros estão sofrendo. Mas nós não sofremos nada. Tem irmão aqui que prosperou e muito nesse ano. É verdade, tem irmão que ficou com medo de ficar desempregado, foi promovido. Tem irmãos que ficaram com medo da empresa quebrar, sua empresa cresceu. Entende por quê? Nós estamos na relva verde e Ele está cuidando de nós. Mas o Salmo 24 diz, levantai, ó portas, porque Ele está voltando. Levantai, ó portais eternos, porque Ele está vindo. É o Rei da Glória vindo. Mas antes dele vir, Ele vem para nos cuidar. Então a experiência do suprimento é uma chave na sua vida espiritual, filho. Sem ela você não vai avançar. Sem a experiência da multiplicação, você não ganha fé para outras coisas maiores na sua vida. Não adianta você ficar dizendo, só estão falando porque querem ofertar, só estão dizendo isso porque essa igreja só fala de prosperidade. Não estou falando de prosperidade aqui. Eu estou falando de um milagre que vai amolecer o seu coração. Eu estou falando de um milagre que vai gerar todos os outros. Porque nós temos experimentado justamente isso, meus irmãos. Olha para cá. O que nós mais experimentamos nesse ano? Rejeição, perseguição. Alguns irmãos aqui disseram que nunca viram tanto. Eu já tenho muito tempo que experimento isso. Às vezes eu conto para você, muitos acham que eu estava exagerando. Agora você viu. Perseguição. Calúnia, né? Muita mentira, muita rejeição. Mas isso é apenas algo que tem que acontecer, porque o próximo estágio é multiplicação. Eu vou dizer para você,
nos anos que estão diante de nós, vamos experimentar como igreja multiplicação como nunca experimentamos antes. Sabe por quê? Porque nós estamos experimentando rejeição como nunca experimentamos também. E olha, quando nós virmos multiplicação como nunca temos visto antes, os outros milagres vão pipocar também no nosso meio de maneira espontânea. Eu digo para você, nós experimentamos no passado coisas grandes, mas o que está diante de nós vai ser maior. Mas preste atenção, você pode achar que eu estou falando para você frases de efeito, que eu quero apenas te impressionar. Não é, eu estou te mostrando tudo na palavra de Deus. E se você já viu multiplicação na sua vida, você tem fé para crer no que eu estou dizendo. Nós, como videira, vamos entrar num novo estágio. É por isso que nós estamos declarando que 2021 é apenas o primeiro ano do 4º ciclo profético. Nós estamos entrando num novo ciclo profético. E nesse novo ciclo, vamos experimentar a bênção numa medida muito maior. Por quê? Porque nós estamos vivendo justamente essa sequência. Pode ser que você, na sua vida pessoal, também tenha experimentado isso. Você viu essa irmã que mandou o testemunho? O que ela experimentou primeiro? Perseguição. Um chefe se levantou contra ela, diminuiu o salário dela, colocou ela numa posição desconfortável. Entende? Primeiro ela experimentou isso, mas o Senhor então veio. E aí quando o Senhor veio, o Senhor pegou e multiplicou o que ela tinha. Ela passou por uma posição de maior destaque do que o próprio chefe que ela tinha, e o salário dela se tornou muito maior do que o salário que ela tinha antes de ser diminuído. Então, tudo que fizeram para resisti-la foi só uma maneira de promovê-la para um lugar mais alto. Ela experimentou perseguição, rejeição, e agora está experimentando multiplicação. O que o Senhor quer que ela faça? Medita nisso, filha. Lembra disso. Olha para o que eu estou fazendo na sua vida. Porque esse milagre é a base para todos os outros que eu vou fazer na sua vida. Esse milagre vai te dar fé para encarar todas as dificuldades na 4ª vigília da noite. Quando tudo estiver escuro e muita dificuldade, você vai ter fé para crer. Apenas medita no que está acontecendo. Eu vou dizer para você, medita hoje no que está acontecendo. Mas pastor, eu acho que eu não tenho experimentado milagre. Esse milagre da multiplicação, como essa irmã contou para a gente que ganhou 12 meses de aluguel. Ela também parece que nunca tinha experimentado. Então eu vou dizer para você, Deus quer fazer esse milagre na sua vida hoje. Esse milagre não foi feito. Pega aí sua Bíblia. João capítulo 6. Hoje eu estou com tempo. Presta atenção, esse milagre não foi feito baseado em nenhum merecimento, nem dos discípulos e nem da multidão que estava ali. Esse milagre aconteceu exclusivamente porque o Senhor olhou e falou: não quero que desfaleçam, não quero que indo pelo caminho desmaiem por falta de comida. O pastor olhou para a ovelha e quis cuidar dela. Eu quero dizer para você que o Senhor hoje quer cuidar de você também. Nossa posição é só de fé. Lá em João 6, no verso 1, fala da multiplicação dos pães. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Seguiu numerosa multidão. A multidão o seguia. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Olha o lugar da multiplicação. O lugar da multiplicação é no monte. Na Bíblia, acidentes geográficos nunca são por acaso. Eles têm um significado espiritual. Na Bíblia, o monte tem um significado espiritual. É o oposto do vale, é o oposto do mar. Entendeu? O lugar da habitação maligna. O monte nos fala de um lugar elevado, o lugar da revelação, o lugar do coração para Deus. O sentido é espiritual. Não estou querendo dizer que você tem que ficar orando no monte. Você pode ir também se quiser, você é livre, ok? Mas o monte tem um significado espiritual. Quando você sai da sua casa, no domingo de manhã, ou quando mesmo sentado aí na sua sala, você sintoniza e você fala: eu vou ouvir a palavra. Você está saindo do vale e está subindo no monte. E hoje você está ouvindo revelação que Deus só dá em cima do monte, para os seus discípulos. O lugar da multiplicação não foi na beira do mar. Na beira do mar o Senhor fez muitos milagres, mas a multiplicação não foi na beira do mar. A multiplicação foi em cima do monte. Porque não é para os demais verem, é para você saber que o Senhor cuida de você. Eu sou o bom pastor. O verso 4 diz: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Esse milagre
está completamente relacionado com a morte do Senhor. A Páscoa nada mais era uma festa no Velho Testamento, mas hoje Jesus é o Cordeiro Pascal. João é o único que chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia da Páscoa era o dia que todo judeu em família comia o cordeiro. E o Senhor está dizendo que a base desse milagre é a morte na cruz, é a obra consumada. Não é a sua obra, não é o seu merecimento, mas é a obra que Ele já terminou, já realizou. Então esse milagre acontece à sombra da cruz, na perspectiva da sua morte, mesmo não tendo morrido ainda. Entende? Porque Ele é o cumprimento da Páscoa, Ele é a Páscoa. Você vai dizer, pastor, como é que é isso? Lá em João 11, Ele disse, eu sou a ressurreição. Ele nem tinha morrido ainda. Ele nem tinha morrido e já era a ressurreição. Ele nem tinha morrido aqui, mas já era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já era a Páscoa. Olha para cá, a cada semana, quando eu venho para cá, eu venho com um encargo. Reafirmar para você a verdade da obra consumada. Você não está aqui para terminar uma obra, você não está aqui para conquistar algo, você está aqui para desfrutar de algo que já é seu. Você não está aqui para se tornar justo, você não está aqui para se tornar filho, você não está aqui para se tornar nova criação. Não, você já é tudo isso. Você não está aqui para buscar perdão, você já é perdoado. Você não está aqui para buscar cura, você já é curado. Você não está aqui para se livrar da maldição, você já foi liberto de toda a maldição. Aonde? Na obra que já foi terminada, consumada. Aleluia! É nesse ambiente que a multiplicação acontece. Então descanse o seu coração hoje. Entende? Olha para trás. Está passando por dificuldade hoje? Pastor, minha dificuldade é outra. Pastor, eu estou doente. Olha para cá. Olha para a multiplicação na sua vida. Olha para trás. Veja o suprimento de Deus. Você vai ganhar fé para ser curado hoje. É um milagre básico. É um milagre fundamental. O Senhor quer que meditemos nele. Quantos dizem amém? Verso 10, a Bíblia fala, o Senhor Jesus então mandou fazer o quê? Fazer o povo assentar-se. E João diz de novo, tinha muita relva ali, relva verde. Fazer o povo assentar-se. Por quê? Porque a ovelha alimenta é no descanso. A obra de Deus é feita no descanso. Descansa a sua alma hoje. Descansa o seu coração hoje. Ele já está trabalhando a seu favor. Não ande ansioso a respeito de coisa alguma. Apenas conta para o Senhor a sua necessidade. O milagre só acontece se o povo estiver sentado. Enquanto estiver em pé, nada acontece. Entende? Do ponto de vista prático, por que o Senhor mandou sentar? Para ninguém avançar na comida. Se tivesse todo mundo em pé e começasse a multiplicação, ia virar um tumulto. Todo mundo queria pegar primeiro, achando que não ia dar para ele. Que se ele não pegasse antes, não ia sobrar para ele. Aí o Senhor fala, não, senta, porque todos vão ser servidos. Senta, tem suficiente para você. Você não tem que ficar olhando o vizinho, nem invejando ninguém. Eu abençoei ele e posso abençoar você também. Ninguém pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Tudo que o homem tem foi dado por Deus. Ninguém tem nada se Deus não der. Você não tem que invejar nada, o seu pai é muito rico e ele quer dar para você também. Qual que é a atitude sua hoje? Descansa. Descansa. E a Bíblia fala que eles, pois, se assentaram em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e deu o que, meus irmãos? Graças. Graças. A multiplicação acontece no ambiente de gratidão. Gratidão. Se eu tivesse que classificar todas as virtudes bíblicas, eu diria que a gratidão é a primeira de todas, a mais importante. Por quê? Porque a gratidão te liberta do merecimento da lei. Até o ímpio, quando ele olha para o céu e agradece, imediatamente ele entra na esfera da graça. Porque o que é a lei? A lei é eu fiz, eu cumpri a minha parte. Deus não faz mais do que a obrigação de cumprir a dele. Entende? Não tenho que agradecer por ele pagar o meu salário. Eu trabalhei. Esse é o ingrato. Esse é o ingrato.
ele vive pelo merecimento da lei. Por isso a maldição vem sobre ele. Mas aquele que é grato reconhece o seguinte: eu ganhei sem merecer. Eu não fiz nada para merecer essa bênção. Deus me deu totalmente de graça. Qual que é a atitude dele em resposta? Gratidão. Gratidão. É por isso que nos outros evangelhos, no resto do evangelho, quando Jesus volta de novo a esse lugar, o próprio Marcos diz que Jesus voltou ao lugar onde primeiro tinha multiplicado os pães, dando graças. A maneira como a Bíblia descreve o milagre é: Jesus multiplicou, dando graças. Gratidão multiplica algo na sua vida. Gratidão, mas gratidão primeiro é reconhecer que recebeu sem merecer. Qual que é o nome disso? Graça. Recebi sem merecer, de graça. Entende? Enquanto você acha que merece, está fora ainda. Ainda não está qualificado. Quando você ergue para o céu as mãos e diz: Senhor, não mereço coisa alguma, mas ainda assim eu quero a tua bênção, a bênção está às portas na sua vida. E a Bíblia fala o que mais? Vamos continuar lendo. E, tendo ele dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quanto que o Senhor fez isso? O quanto eles? Qual foi o limite da bênção? Quem colocou limite na bênção, irmãos? Eles mesmos, não foi o Senhor. Enquanto você fala: Senhor, eu quero mais, o Senhor vai dar mais para você. Por quê? O suprimento de Deus não é mesquinho. Deus não dá de acordo com a nossa necessidade simplesmente. Ele nos dá segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4 diz que o Senhor nos supre segundo a sua riqueza em glória. Então há suprimento abundante, suficiente. Eu fico pensando, se fôssemos nós, naquele dia, multiplicando pão, ou distribuindo pão, né? É possível que passando com a cesta, um daqueles homens mais fortes, né, dissesse: não, eu queria pelo menos uns 3 pães, eu estou com fome. O que você ia falar? Rapaz, olha a multidão que tem para comer, pega só um. Depois, se sobrar, eu volto aqui e te dou. Não é isso que a gente faria? O Senhor falou: não, pode dar o tanto que cada um quiser. O quanto cada um quiser, puder comer, vai ter. E no final ainda sobrou 12 cestos cheios. Para quem? Um para cada discípulo, minha conta. Porque eles estavam servindo. Quem serve tem uma porção ainda maior da parte de Deus reservada para ele. Voltaram para casa com um cesto e distribuíram para os vizinhos, porque não dariam conta de comer. Olha para cá, Deus quer fazer milagre de multiplicação. Entende? A maneira como o Senhor multiplica é pela semeadura. Você semeia. Alguém semeou 5 pães naquele dia. Alguém semeou 2 peixes naquele dia. Entende? Adão precisava de uma mulher, mas Deus precisava de uma semeadura. Adão semeou a costela, colheu a mulher. Entende o que eu estou dizendo? Tudo o que Deus faz, o princípio da semeadura e colheita é a maneira que Deus colocou aqui para nos abençoar e nos enriquecer, nos suprir completamente. Lança fora toda a mentalidade de necessidade e de pobreza. Lança fora todo o argumento natural do mundo. Olha, o mundo está em crise, as coisas estão difíceis, você não deve ter grandes expectativas. Eu vim aqui dizer o contrário para você. O mundo pode estar passando por crise e eles não têm esperança, mas você pode ter grandes expectativas, porque o seu Pai está preparando coisas tremendas para você. Amém?